Ajude a continuar firmes, olhando para Ele, crendo que Ele ouve nossas orações e que responde segundo sua vontade para a glória do seu nome. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 31, acompanhe por favor a leitura. Diz assim nas Escrituras: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem de homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai? Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Louvado seja Deus pela Bíblia e pela oportunidade tão rica que temos de refletir nela de novo, hoje pela manhã. No último domingo, providencialmente, primeiro domingo do mês de dezembro, quando passamos a falar enfaticamente, e as mídias e propagandas enfatizam a chegada do Natal, nós também falamos sobre Natal à luz das Escrituras. Porque o que tivemos do contexto? Dentro da visão geral do Evangelho segundo João, que destaca a intenção clara ao longo do livro de anunciar Cristo como de fato Ele é, como Deus e homem, como única esperança para a humanidade, como o próprio Deus, como a salvação. Nós vimos e vemos ao longo da descrição da narrativa como isso é apontado em todo o tempo. Antes de nós termos a primeira parte da missão, esta na manhã de hoje é a segunda, nós vimos o Cristo num episódio interessante em que ele curou um homem dia de sábado e fora questionado acerca disso. Então ele usa a postura daqueles que ali estavam, os religiosos, para ensinar de forma mais veemente e direta acerca da sua missão, e mais do que isso, de quem ele era. E assim, sendo justo ao objetivo principal do Evangelho de João. E no domingo passado nós vimos Cristo falando sobre sua missão, sobre a razão da sua vinda nessa terra. Então podemos mais uma vez estudar sobre o sentido do Natal. E Cristo então apresenta-se como o Messias prometido, apresenta-se como aquele que é o próprio Deus e que veio para dar vida.
Inclusive, vimos na parte final da perícope estudada anteriormente, Cristo fechando a perícope, falando sobre aquele dia em que ele há de voltar para julgar vivos e mortos. Este discurso foi partido em dois, porque tanto a primeira quanto a segunda parte, nós temos um vasto conteúdo. E eu precisei na última semana, e precisarei hoje, também tentar acelerar um pouquinho devido à quantidade de conteúdo que temos nesta porção. Mas o que nós temos nessa segunda parte das palavras do Cristo acerca da sua missão? Na primeira parte nós o vimos descrevendo essa missão, explicando a missão, explicando a razão da sua vinda, de onde veio, por que veio e como isso se concretizará. Nessa segunda parte da missão, ou a missão parte 2, nós temos o Cristo falando sobre as bases que fortalecem, que mostram como verdade tudo aquilo quanto ele disse sobre si mesmo. Uma coisa curiosa, volte os olhos para as Escrituras, por favor. Eu gostaria que vocês lessem o versículo número 31. Percebam que curioso. Versículo 31 diz o quê? Se eu... Olha que coisa interessante. Jesus o tempo inteiro falando que ele era a verdade de Deus. E agora ele diz, como vocês acabaram de ler, ele fala assim, se eu testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É intrigante isso. Talvez, numa primeira leitura, você fala, peraí, não estou entendendo. Jesus está o tempo inteiro falando que o que ele disse é verdade, e agora ele está dizendo que se testemunha de si mesmo não é verdade? Calma. O que Jesus está fazendo, e é muito curioso, isso me intriga em Cristo, a maneira como tudo quanto ele faz, tudo quanto ele diz, tem uma profundidade e um conhecimento extremamente impactante. Porque Jesus estava lidando, dentre outros, com judeus, com pessoas que o questionavam acerca de quem ele era, que não o aceitavam como Messias, mas que eram conhecedores da lei, da palavra. E esse versículo 31 em particular, nessas palavras do Cristo, ele está reportando-se ao Antigo Testamento, à lei, às instruções daquele tempo, que temos registros em Números e Deuteronômio, que a instrução nestas porções é de que era necessário que aquilo que alguém dizia sobre si mesmo, que fosse testemunhado por outros, para que assim fosse tido como verdadeiro. Não que Cristo não tinha verdade em si, mas o que Cristo está fazendo é exatamente lidar com aquilo que eles tinham como importante, a lei. Jesus Cristo intenta saciar até mesmo esse tipo de questionamento, não colocando em xeque aquilo que ele estava ensinando a seu respeito, mas satisfazendo até isso. Ele começa dando clareza à lei judaica e tentando então dar-lhes respostas que eles não expressaram de maneira verbal, mas que Jesus Cristo conhecia. Inclusive era de aceitação da tradição que assim deveria ser, que uma pessoa deveria, ao falar de si mesmo, ter outros ou testemunhas que assim pudessem atestar aquilo que estava sendo dito. Sabe o que Jesus faz? Ele cumpre a lei, ele submete-se à lei. E ele, então, no discurso que nós vamos ver a partir do verso posterior, o que ele vai fazer é exatamente apresentar testemunhas acerca de tudo quanto ele havia ensinado sobre ele mesmo. E Jesus não dá duas testemunhas. Nesta porção, nós didaticamente veremos 5 testemunhos, ou testemunhas que o Cristo apresenta, que torna, diante do contexto já explicitado, verídico o seu testemunho sobre si mesmo. E ele fala isso de forma extremamente objetiva. Primeiro ele aponta o testemunho do Pai. Por favor, volte os olhos para o texto. Eu vou destacar 3 versos. Primeiro o verso 32. O verso 32 diz assim: outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Eu peço aos irmãos que leiam versos 37 e 38. Por favor, irmãos, o Pai...
Preste atenção, eu vou fazer alguns destaques nesses versos, para poder defender o argumento de ser esse o testemunho que Cristo apresenta, testemunho do Pai a seu respeito. O primeiro verso, número 32, o destaque está na expressão, há outro que testifica de mim. Os estudiosos inicialmente discutem sobre quem é esse outro, alguns inicialmente chegam a afirmar tratar-se de João Batista, mas não é, porque de forma um pouco mais aprofundada, aponta o termo usado por Jesus, e o termo aqui é alós. E o significado é importante, isso eu evito usar termos, seja em grego, seja em hebraico, mas às vezes que fazem-se importante para dirimir uma dúvida séria num texto, eu faço questão de citar. E esse termo aqui significa um outro do mesmo tipo. Compreende a importância disso? Jesus está dizendo assim, vocês leram e o texto está claro. Um outro também testemunha de mim. A palavra que ele usa aqui traz a ideia de um outro do mesmo tipo. Uma outra palavra que poderia ter sido usada para poder falar de outro é a palavra héteros, que seria um outro tipo diferente. Deixa eu explicar isso. Jesus o tempo inteiro está falando que ele e o Pai são um. Se ele refere-se a um outro que deu testemunho dele, neste momento, ele estaria falando de alguém que não era igual a ele. Poderia ser João, Mateus, não esse Mateus, quem sabe esse Mateus também, mas qualquer outro. Mas no termo que ele usa, ele está dizendo o seguinte, um outro que é igual a mim, ele está falando de essência. E mais uma vez o Cristo está defendendo a sua divindade, a sua unidade com o Pai. Ao dizer que um outro, ele refere-se ao Pai, porque esse outro, na palavra utilizada, era igual a ele. Era também Deus. Então ele fala, um outro dá testemunho de mim. O Pai testifica acerca de Jesus, para que o conteúdo que Jesus havia ensinado pudesse ser recebido por aqueles que ele estava como verdadeiro. E ao mesmo tempo, Jesus reforça o ensinamento já dado, de que ele e o Pai era um. Verso 37, o outro destaque, olha só que coisa dura, mas interessante. Vós nunca ouvistes a sua voz, em qualquer momento, nem visto a sua forma. Preste atenção, nós estamos diante de um contexto que Jesus está falando de gente que conhecia a lei. Em particular, estamos nos referindo ao Antigo Testamento. Jesus está falando de gente que conhecia a palavra. Gente que conhecia tudo que fora dito anteriormente. E Jesus diz para eles o seguinte, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tudo que foi dito a meu respeito e que vocês conhecem, vocês estudaram, vocês guardaram isso, mas vocês não experimentaram, no sentido de conhecer realmente a verdade. Jesus questiona não o conhecimento teórico deles, mas a vida que de fato tinham por parte daquilo que o Pai lhes havia anunciado. Versículo 38, a expressão que destaco é ainda um pouco mais dura. Ele diz assim, a sua palavra, não tendes a sua palavra permanente em vós. Lembra da palavra do Logos, que é o próprio Cristo? Jesus diz o seguinte, vocês não têm a palavra em vós. A revelação do Pai não está em vocês. Ao mesmo tempo que ele, ao dizer isso, afirma o testemunho do Pai a seu respeito, ou a respeito do Cristo, ele também já está abrindo-lhes o entendimento para que compreendessem que eles não eram capazes de receber a mensagem de que o Cristo era o Cristo, o Messias. Por quê? Porque eles não tinham a palavra. Eles conheciam a letra, mas não tinham a vida que ela proporciona. Primeiro, então, Cristo destaca o testemunho do Pai. Por favor, eu chamo a sua atenção agora para o segundo testemunho, o testemunho de João Batista. Os irmãos leiam, por gentileza, versos de 33 a 35. O que diz o texto? Mandastes
Preste atenção. Ele relembra, lembra-se no início do evangelho, quando nós estudamos que João sai a anunciar o Cristo, e eles então mandam mensageiros a João para perguntar a ele se ele era o Cristo. Eles estão remetendo-se àquela mensagem primeira de João, o que abriria o caminho para a vinda do Cristo, como o anunciador da chegada do rei. Eles assim, Jesus disse, lembram-se do testemunho de João? Vocês mandaram um mensageiro para ele. E o que foi que João testemunhou acerca dele mesmo, mas acerca de mim? João disse que o meu testemunho é verdadeiro. E ele ainda destaca o seguinte, olha, quando João foi interrogado, ele falou o quê? Que aquele era o Cordeiro de Deus, que aquele era o Filho de Deus, ungido pelo Espírito Santo. João, ao ser questionado, ele diz que ele não era luz, mas ele anunciava a luz. E Jesus então os interroga dizendo, olha, vocês não perguntaram João? E o que foi que João disse? João disse que eu sou quem eu digo que sou. E olha só que coisa interessante o verso 34. Jesus diz assim, olha, eu estou falando o que João falou, mas eu, porém, não aceito o testemunho, ou humano testemunho, mas eu digo essas coisas para que vocês sejam salvos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não dependo do testemunho de João para ser quem eu sou. Eu sou. Mas eu estou falando isso para que isso contribua, para que vocês compreendam a verdade que ele pregou, ou que ele anunciou, e o que eu estou dizendo, a fim de que vocês tenham mudança na vida de vocês de fato, para que vocês experimentem a vida com Deus, para que vocês sejam salvos. No verso seguinte, o 35, fala, olha aí por favor no texto sagrado, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, sugerindo que João resplandecia uma luz. Ele não era luz. Ele não tinha luz por si mesmo. Ele destaca que o ensino de João, como o próprio João Batista o fez, ele apontava, ele lançava luz, ele apontava o caminho para aquele que haveria de vir, e o que haveria de vir não era outro senão o Cristo. Essa parte do discurso de Jesus está apresentando diante naqueles dias e diante de nós no dia de hoje, são pilares, bases para que não haja questionamento acerca do Cristo e das verdades que anunciou sobre si mesmo. Ele apresenta o testemunho do Pai, o testemunho de João Batista. Agora, olha aí o que ele fala sobre o testemunho das obras, ou das suas obras. Versículo 36, os irmãos. Mas Jesus diz assim, ei, muito maior que o testemunho de João Batista a meu respeito, é o testemunho das coisas que eu fiz, porque o Pai me deu por fazê-las. Isso já foi pregado no outro sermão aqui, e que tudo quanto Jesus fez e vai fazer ao longo dessa história tem esse mesmo objetivo. E o outro ensinamento já dado nesse púlpito é que as referências do Antigo Testamento, como do profeta Isaías, como outros profetas anteriormente citados, as profecias feitas acerca daquele que haveria de vir, todas elas se cumprem no Cristo, de que ele curaria, de que ele abriria os olhos a cegos, de que ele ressuscitaria mortos, de que ele faria coisas em nome de Deus que ninguém mais podia fazer. A história do Cristo, o seu poder claro, o seu testemunho, a sua maneira de lidar, de reagir, tudo que Cristo estava apresentando ante os olhos deles, toda a sua obra, toda a sua vida,
era o cumprimento daquilo que eles já conheciam e que o Antigo Testamento havia registrado. É como se Jesus espregasse diante deles a lei e dissesse: está vendo tudo que foi dito pelos profetas a meu respeito? O que vocês estão fazendo com isso? Isso testemunha de mim. O que eu faço é um testemunho de quem eu sou. Isso deveria ser para vocês suficiente, é esta a palavra do Cristo. Deveria ser suficiente para que vocês me reconhecessem. Se você prestar atenção, o que Jesus está mais uma vez fazendo é apresentando diante dos olhos dos seus questionadores e dos outros que ali estavam e diante de nós, mais elementos para que nós, eles e nós, nos rendamos ante a verdade do Cristo. O Pai, João Batista, as obras, e não acaba aqui. Por favor, versículo 39 inicialmente. O testemunho das Escrituras. O que diz o verso 39, por favor? Examinais. Verso 39 é muito curioso, porque Jesus fala: vocês conhecem muito bem o Antigo Testamento, não é verdade? Vocês estudaram isso? Vocês não apenas estudaram, mas como muitos de vocês têm isso decorado e repassa, e conhece e cobra a esse respeito. Mas olha só, a grande tragédia daqueles líderes que ali estavam, é que eles eram conhecedores da doutrina, da teologia, da letra, mas eles não experimentaram. Eles se perderam em meio à letra. Vocês examinam a Escritura, o Senhor diz, porque vocês julgam que nela, olha aí que coisa muito forte, vocês julgam que nela tem a vida eterna. Mas tudo quanto conheceram e se nutriram acerca da palavra, na verdade fez com que eles tornassem-se frios e distantes da verdade. Por quê, gente? Porque sem a iluminação do Espírito, a letra mata. É só letra. É só conhecimento, é só argumento para discussão. Ou para arrogância. É vazio. E Jesus diz: é só isso que vocês têm. E usam mal. E usam mal. Leiam, por favor, o verso 40. Contudo, não quereis vir a mim. O versículo 40, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês conhecem isso tudo que vocês conhecem, mas vocês não querem relacionamento com a verdade. Isso reforça o entendimento que nós temos acerca da graça de Deus. Porque do que adianta ler isso e decorar isso aqui e discutir isso? Eu estou falando das Escrituras. Se isso não gera vida, ou a vida não foi gerada, sabe o que nós queremos sobre Deus? Rejeitá-lo. E é isso que Jesus está falando. Vocês não querem, a verdade é essa. O que vocês estão buscando é diferente do que eu busco. E ele prova isso. Observe agora e leiam, por favor, o verso 41. Olha o verso 41. Eu não aceito glória que vem dos homens, sem entretanto que tendes em vós, ou que não tendes em vós o amor de Deus. Olha como Jesus mexe na ferida deles. Olha como Jesus confronta-os sobre o verdadeiro objetivo que lhes queimava o coração. Jesus diz o seguinte: eu estou falando sobre isso tudo com vocês, mas diferente de vocês, eu não estou buscando a glória dos homens. Eu não estou querendo que ninguém fique me aplaudindo, me reconhecendo. Eu não estou querendo que ninguém me
ofereça honras nessa terra, no sentido daquilo que queimava o coração deles. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus não está dizendo que Deus não os amava. Jesus está dizendo que eles não amavam a Deus. Jesus está dizendo que eles não tiveram uma mudança da vida. Jesus está dizendo que tudo que eles conheciam não lhes proporcionara vida verdadeira. Jesus não está questionando o amor do Pai, mas o amor ao Pai. Devemos cultivar mais zelo em não permitir que sejamos incitados à ira quando somos desprezados, mas ao contrário, aprendamos a jamais queimar-nos em indignação, exceto quando os homens deixarem de render a Deus a honra que lhe devem. João Calvino. Como nós somos a semelhança daqueles confrontados a esse respeito. Não vou ainda aplicar o texto. Verso 42, por favor, já foi lido. Acompanhe agora o verso seguinte, verso 43. O que diz o verso 43, irmãos? Eu vim... Jesus está dizendo o seguinte, olha, definitivamente eu concluo com vocês esse ponto, dizendo o seguinte, eu vim em nome do Pai e vocês me rejeitaram. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Jesus está dizendo de forma direta. Agora ele fala, se vier qualquer outro aqui no próprio nome, desde que esse outro ofereça a vocês aquilo que vocês querem, desde que esse outro procure agradar vocês e dizer aquilo que vocês gostariam de ouvir, vocês vão seguir. É o evangelho da conveniência. E Jesus questiona-lhes duramente a esse respeito. Contudo, ou como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Jesus está dizendo, vocês não se aproximaram, vocês não conhecem, vocês não vivem, porque vivem de si para si mesmos, procurando glória uns dos outros. A ambição, a avareza, o amor a si mesmo, impede vocês de reconhecerem a verdade de Deus. Percebem, irmãos, que o Cristo apresenta para eles quem ele era, sua missão, e agora ele diz, vocês querem prova disso? Ele dá o testemunho do Pai, de João Batista. Nesta porção ele fala do testemunho das Escrituras, e agora, testemunho das obras, e agora Jesus vai falar do testemunho de Moisés. Nós chegamos num ponto extremamente difícil para aqueles que ali estavam diante de Jesus Cristo. Por favor, volte aí os olhos para o texto sagrado. Vamos por parte. Primeiro o verso 45. O que diz o verso 45? Não... Olha aqui. O testemunho de Moisés. Eles se arrogavam da lei, não é verdade? Não conheciam? Não cobravam a Jesus sobre isso? Aí Jesus chega para eles e fala assim, sabe o testemunho de Moisés? Ele diz assim, vocês estão pensando que sou eu que vou acusar vocês? Vocês estão achando que sou eu que vou me levantar contra vocês? Não, sou eu não. É o próprio Moisés. E quando ele fala de Moisés, ele está falando daquilo que Moisés registrou, da lei que eles tantos arrogantemente defendiam conhecer.
Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês serão condenados por aquilo que vocês dizem que conhecem e que cobram. Verso seguinte, verso 46, diz o quê? Porque Jesus diz o seguinte: olha, vocês não entenderam nada. Porque o ensinamento de Moisés, tudo o que ele passou sobre a relação com Deus, sobre a maneira de se aproximar de Deus, de se reaproximar, tudo que Moisés ensinou sobre perdão, reconciliação, a própria vida de Moisés na história apontam para mim. É isso que Jesus está chamando a atenção deles. Ele fala: se vocês de fato, se vocês acreditassem mesmo no que Moisés escreveu, vocês acreditariam em mim. Mas vocês não acreditam. Porque se o fizessem, também acreditariam em mim. Se porém não credes nos escritos de Moisés, como crereis na minha palavra? Sabe o que Jesus faz neste último testemunho? Ele os desnuda totalmente. Sabe quando você está conversando com alguém e essa pessoa quer defender os argumentos da sua vida, ou daquilo que quer fazer, ou do que fez? E aí a pessoa fala: mas olha isso. Você fala: sim, mas olha o que a Bíblia diz sobre isso. Mas olha isso, sim, mas olha esse outro ensinamento. Olha isso. Jesus é como se estivesse tirando deles toda a arrogância, dirimindo qualquer dúvida se é que elas existiam, e cercando de todos os lados para que eles compreendessem, primeiro, que ele era quem ele disse que era. Segundo, que eles não o conheciam, porque o conhecimento teórico que tinham da palavra só lhes serviram para encherem de si mesmos, de arrogância, de falta de misericórdia. Tudo isso porque não tiveram os seus olhos abertos pela graça de Deus. Então, os testemunhos listados nesse texto ou nessa porção reforçam o que João ensina no seu livro inteiro, mas sobre o que Cristo havia falado sobre si mesmo, e defendendo ou respeitando ou cumprindo aquilo que o costume e a lei havia dito acerca daquilo que alguém diz sobre si mesmo, e a necessidade de que haja testemunhas. Jesus Cristo nesse texto apresenta pelo menos 5 testemunhos incontestáveis de que ele era o Cristo. E que, portanto, aqueles que ali estavam e que não aceitavam, estavam perdidos e que seriam julgados. Nós, como servos do Cristo, precisamos estar munidos de argumentos consistentes ao ensinarmos sobre o Cristo. E nesta porção nós os temos também. Poderíamos nos deter ao nosso testemunho pessoal. Por exemplo, Antônio III permitir-se, diante dos seus colegas de trabalho, ou, enfim, dos seus amigos, dizer: olha, eu preciso falar com vocês, de dar um testemunho de quem é Jesus, falando sobre o que ele fez na sua vida. É válido? Claro que é válido. Mas às vezes alguém pode virar e falar: mas não sei, eu já te vi meio brabo às vezes, teve um dia que, ele, peraí, quer mais do que eu? Deixa eu te explicar o que a Bíblia diz. O que João Batista falou, o que a história registra sobre o Cristo, a coerência que existe entre o que foi dito aqui e o que foi dito aqui. E nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, devemos estar preparados para isso, porque estamos de novo aí com as luzes brilhando, estamos de novo com as
propagandas e promessas do Natal, estamos de novo com as confraternizações, estamos de novo com o espírito natalino de ajudar o próximo, reinando nos dias até o dia 31 ou 27 e 28. Temos de novo a oportunidade de apresentar testemunhos de que o Cristo é o Cristo e do porquê o Cristo veio, porque nasceu, e as verdades a seu respeito. E é isso que Jesus Cristo apresenta nesse texto. Nossos corações devem encher-se de novo de gratidão e adoração ao Senhor, porque Ele é quem Ele disse que é. E devemos estar atentos para que, a semelhança dos judeus aqui questionados, não usemos do conhecimento que temos das Escrituras exclusivamente para questionar os outros, apontar os seus pecados e arrogantemente nos colocarmos como se fôssemos melhores uns que os outros. Não é esse o propósito das Escrituras. Eu não estou dizendo que não deve ser tratado o que está errado. Deve, porque é isso que a Bíblia ensina. Eu estou dizendo para que nós não procedamos às semelhanças desses aqui, que buscavam glória para si mesmo. Deus nos concede na manhã de hoje uma palavra de esperança. E é disso que o mundo precisa. De testemunhos de que Jesus é o único Senhor e Salvador. De que Ele nasceu no Natal para morrer na cruz. E é verdade o que a Bíblia diz sobre Ele. Ele é a nossa salvação. Que Deus nos conceda o privilégio de termos nossos corações ardendo por essas verdades, porque precisamos estar prontos para responder sobre a fé que temos, e só faremos isso se conhecermos cada vez mais a palavra do Senhor, sob a iluminação do Espírito Santo, para que o glorifiquemos e o anunciemos, até aquele dia em que Ele vai voltar, e Ele vai, para buscar a sua igreja. Jesus Cristo é verdade, é vida, é o caminho, o único caminho que conduz à salvação. Que celebremos o Senhor por isso e anunciemos esse Natal, porque isso é a verdade, para a glória do Senhor, em nome do Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, nós vamos orar nesse momento. Quero dar a você um tempinho aí no seu coração para você agradecer a Deus pelo Cristo e pelas verdades sobre o Cristo. E estas outras que fomos reafirmados nessa manhã, para que não apenas nos fortaleçamos com elas, mas que nós sejamos anunciadores dessas verdades. Há tantos que estão perdidos, buscando glória humana, caminhando para o inferno. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, fale com Deus, adore o Senhor, agradeça.